Imagine uma prisão onde não existem grades nas janelas, onde os portões ficam abertos, onde não há guardas armados nem câmeras em cada canto. Agora, imagine que, mesmo assim, ninguém foge. Pelo contrário, muitos saem para visitar a família e voltam por conta própria. Parece ficção, né? Mas essa prisão existe. Fica no Brasil. E o mais inacreditável, funciona. Aqui, os presos são chamados de recuperandos. Eles têm a chave da própria cela, rezam juntos todas as manhãs, aprendem uma profissão. E muitos saem de lá transformados. Mas como isso é possível? Como confiar em quem já quebrou a lei? Como dar liberdade a quem tirou a liberdade de alguém? A prisão APAC é, para muitos, um milagre. Para outros, uma bomba relógio prestes a explodir. E hoje, você vai entrar nesse mundo onde o perdão, a disciplina e a fé tentam reconstruir o que o sistema quebrou. Só que no meio dessa jornada, você vai precisar responder a uma pergunta difícil. Você teria coragem de confiar nesse modelo? Se o preso fosse o assassino do seu filho? A primeira vez que alguém entra numa unidade da APAC, sente que tem algo errado. Ou melhor, estranhamente certo. Não há gritos, não há algemas. E o que mais choca? Os muros não têm arame farpado. Você não vê policiais circulando, não escuta portas de aço se fechando. E o som mais comum é o da oração coletiva ao amanhecer. A APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, nasceu em Minas Gerais, numa pequena cidade chamada São José dos Campos, nos anos 70. Ela não surgiu de um projeto de governo, nem de um plano milionário. Surgiu de um grupo de cristãos leigos, cansados de ver o sistema penitenciário brasileiro falhar brutalmente. Eles perceberam uma verdade incômoda: prisões tradicionais não ressocializam. Elas alimentam o crime. Foi então que decidiram propor o impensável: um sistema onde o foco não seria punir, mas recuperar. Onde o preso seria visto não como um monstro, mas como alguém capaz de se reconstruir. E o mais louco, eles começaram a aplicar isso, na prática, sem estrutura, sem apoio, com fé, disciplina e coragem. Décadas depois, o modelo APAC se espalhou pelo Brasil e inspirou até países como Alemanha, Estados Unidos e Colômbia. Mas ainda hoje, pouca gente acredita que isso funcione, porque é difícil aceitar que um sistema tão simples, baseado na confiança, funcione melhor do que um império de concreto armado e vigilância constante. É difícil aceitar que a chave para mudar um criminoso possa estar nas mãos dele próprio. A pergunta que ecoa na cabeça de qualquer um é simples: como assim eles não fogem? Em qualquer outra prisão do país, o que se espera de um condenado é exatamente o oposto. Ele sonha com a fuga, planeja, espera a primeira chance. Mas na APAC, essa lógica simplesmente não existe. Aqui, não há policiais dentro dos corredores. Não há armas nos coldres. Não há câmeras em cada canto seguindo cada passo. E mesmo assim, a taxa de fuga é quase zero. Você duvida? Então escuta isso. Num dos casos mais emblemáticos, um homem condenado por latrocínio foi liberado por 3 dias para visitar a família. Ele foi sozinho. Ninguém o escoltou. Nenhuma tornozeleira, nenhuma pressão. 3 dias depois ele voltou, no horário combinado. E sabe o que ele disse ao diretor da unidade? Obrigado por confiar em mim. Pela primeira vez eu quis ser digno. Isso não é um caso isolado. Cerca de 90% dos recuperandos respeitam os prazos, retornam às unidades, mantêm a disciplina, mesmo tendo a liberdade de ir e vir em algumas ocasiões. Por quê? Porque aqui, a confiança não é dada à toa, ela é construída. Porque quem entra na APAC assina um pacto moral, não apenas jurídico, um pacto com a própria consciência, com a própria dignidade, com a própria chance de recomeçar. E isso assusta, porque se isso funciona, então a pergunta muda: será que o erro está mesmo nos presos? Ou no sistema que os molda? Enquanto o resto do país investe bilhões em muros, torres de vigilância e trancas pesadas, a APAC aposta em algo muito mais frágil:
e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso: a escolha de mudar. Mas será que todos estão realmente dispostos a mudar? Ou será que estamos romantizando o impossível? Nos próximos minutos, você vai conhecer histórias de quem mergulhou no abismo do crime e conseguiu sair, não pela força, mas por um modelo que ninguém acreditava que funcionaria. Um dia, José estava no fundo de uma cela, esperando pela morte. Não a morte física, mas aquela morte que vem devagar, quando o mundo inteiro já te abandonou. Preso por homicídio, isolado, esquecido e tratado como um peso morto pelo sistema, José já não tinha sonhos. Até que ele foi transferido para a APAC. No começo, achou tudo uma farsa. Não é possível que me deixem andar livremente. Isso aqui é uma armadilha. Mas com o passar dos dias, ele percebeu que a armadilha não estava fora, estava dentro dele. Na APAC, ele foi chamado de recuperando. Ouviu um bom dia pela primeira vez em anos. Recebeu papel, caneta e confiança. Aprendeu panificação. Se destacou. Hoje ele não só está livre, como é dono de uma padaria que emprega ex-presidiários. E ele não é o único. Tem o caso da Ana Cláudia. Condenada por associação ao tráfico, ela foi mãe dentro do presídio comum e perdeu a guarda do filho. Na APAC, ela reencontrou a fé, fez cursos, estudou com afinco, reconstruiu o vínculo com a família. Hoje, ela é técnica em enfermagem. E adivinha? Trabalha numa clínica que atende dependentes químicos. Essas histórias não são propaganda. São cicatrizes transformadas em propósito. Mas se tudo isso parece bonito demais, é porque você não está vendo o preço que cada um desses presos paga. Na APAC não tem regalia, tem regras, rotina rígida. Todos acordam às 6 horas, fazem a limpeza dos espaços, participam de cultos, oficinas, estudos e trabalho o dia inteiro. Não existe o ócio do sistema, que corrói a mente nas penitenciárias comuns. Eles não têm tempo para planejar fuga. Estão ocupados tentando reconstruir o próprio caráter. E sabe o mais curioso? Alguns, mesmo depois de cumprirem a pena, voltam para ajudar voluntariamente. Voltam para ensinar, ouvir, apoiar quem ainda está preso por dentro. Porque, no fundo, a grande verdade que ninguém quer admitir é essa: não existe cela mais difícil de abrir do que a da consciência. Mas será que todos têm salvação? Ou estamos apostando demais na humanidade de quem já falhou? Nos próximos minutos, vamos entrar nas exceções, nos erros, nos riscos de um sistema sem vigilância armada. Porque nem todo final é feliz. A APAC parece um paraíso para quem vê de fora. Mas todo paraíso é colocado à prova, mais cedo ou mais tarde. E aqui não é diferente. Sim, já houve fugas. Sim, já houve quem burlasse as regras, quem tentasse trapacear um sistema baseado em confiança. Mas é exatamente aí que a APAC se diferencia de qualquer presídio comum. Porque aqui, quando alguém foge, não é a segurança que se abala, é a alma do lugar. Quando um recuperando decide romper o pacto, ele não é perseguido com cães nem cercado por tiros. É procurado com telefonemas, com cartas, com visitas da própria família. E na maioria das vezes, ele volta. Porque o peso da culpa, quando não se está preso atrás das grades, pesa muito mais. Mas há casos em que a pessoa não volta. E nesses momentos, o sistema é obrigado a recuar. A justiça comum retoma o controle. A reintegração do detento falha. E a APAC assume o fracasso com transparência. Não se esconde o erro, não se fabrica desculpas. Porque aqui, errar faz parte do processo. A diferença é que o erro não é visto como motivo para desistir, e sim como oportunidade para aprimorar o método. Um caso emblemático ocorreu em Minas Gerais. Um homem foi condenado por crimes violentos e recebeu uma chance dentro da APAC. Nos primeiros meses, surpreendeu. Trabalhou duro, participou de oficinas, recuperou contato com a mãe,
Mas em uma das saídas autorizadas, ele não voltou. Quando foi localizado dias depois em outra cidade, ele confessou: "Eu não fugi da APAC, eu fugi de mim mesmo." Essa frase ecoa até hoje nos corredores da unidade, porque mostra que, diferente do sistema tradicional, aqui a punição não é só externa, ela é interna. E por isso, quando um quebra as regras, todos sentem. Os outros recuperandos olham diferente, não com raiva, mas com desapontamento, porque cada fuga é uma ferida, um risco de o sistema inteiro perder credibilidade. E mesmo assim, eles continuam acreditando, continuam acolhendo, continuam abrindo as portas, mesmo sabendo que alguém pode atravessar e não voltar. Por quê? Porque para eles, a grande pergunta não é "e se ele fugir?", mas sim "e se ele ficar e mudar?". Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas barreiras invisíveis que impedem esse modelo de crescer. Por quê? Apesar dos resultados, muita gente ainda prefere ver um preso atrás das grades do que diante de uma segunda chance. Se a APAC custa menos, tem menos violência, reduz a reincidência e transforma vidas, por que ela ainda é exceção no Brasil? A resposta não está na falta de provas, está na falta de interesse. Enquanto uma vaga no sistema prisional comum custa, em média, R$ 3.500 por mês por preso, na APAC, esse custo cai para menos da metade. Algumas unidades operam com menos de R$ 1.200 por recuperando. E os resultados são incontestáveis. A reincidência despenca de 70% para menos de 20%. Mas isso mexe onde não pode, no bolso. A indústria carcerária movimenta bilhões. Contratos com empresas de alimentação, segurança privada, construção de presídios, transporte de presos. É uma cadeia invisível, mas real, que lucra com cada cela cheia. E quanto pior for o sistema, mais ele se justifica. Mais verba recebe, mais contratos são assinados, mais vidas viram estatística e moeda. A APAC quebra esse ciclo. Ela mostra que é possível prender sem humilhar, punir sem desumanizar e recuperar sem lucrar com o caos. Mas nem todos querem ver isso dar certo. Agentes penitenciários temem perder seus cargos. Governos temem parecer fracos com o crime. A elite política teme o exemplo. Porque se o criminoso se recupera, o sistema perde sua desculpa para continuar sendo brutal. E o povo? O povo foi ensinado a odiar, a desconfiar da compaixão, a acreditar que bandido bom é bandido morto. Por isso, a resistência ao modelo APAC não vem só de cima, vem também das ruas, das redes sociais, das falas rasas que viralizam. Tem que sofrer mesmo. Quero ver se fosse com meu filho. Mas enquanto essas frases alimentam o ódio, milhares de presos seguem sendo torturados, esquecidos, empilhados em celas, sem nenhuma chance real de mudança. E aí, surge a pergunta que nenhum político gosta de ouvir: quem lucra com a falência do sistema? No próximo bloco, vamos entrar em um terreno ainda mais surpreendente. Você vai ver cenas que parecem impossíveis. Juízes almoçando com presos, promotores visitando celas abertas, criminosos rezando juntos ao amanhecer. Porque o que acontece dentro da APAC não cabe em nenhuma lógica tradicional. É de manhã cedo. O sol ainda nem nasceu. Lá dentro, dezenas de homens, alguns já mataram, outros traficaram, outros roubaram, estão em silêncio, em círculo, rezando. Um deles segura a Bíblia, outro segura o choro. E entre aquelas paredes, você não vê algemas, fardas ou gritos. Vê algo raro em qualquer presídio brasileiro: olhos baixos e esperança. Na APAC, o castigo não é o foco. A dor já está ali, interna, invisível, carregada em cada lembrança do que se fez. O que se busca é a reconstrução. Passo a passo, dia após dia. Você entra e vê presos pintando quadros, costurando roupas, lendo Machado de Assis, estudando direito ou aprendendo a fazer pão. E sabe o mais incrível?
Quando recebem liberdade, muitos não querem ir embora. Pedem para ficar um pouco mais, para concluir o curso, para ensinar o próximo. Juízes, promotores, voluntários, todos circulam livremente entre os recuperandos. Almoçam juntos, conversam de igual para igual, porque na APAC não existe nós e eles. Existe quem errou e quem acredita que é possível recomeçar. Mas o mundo lá fora não entende isso. Lá fora, tudo é mais fácil quando o outro tem uma etiqueta: criminoso, bandido, lixo, caso perdido. A APAC rasga essa etiqueta e oferece algo que a maioria nunca teve: uma chance real. E aí a pergunta muda. Não é mais a APAC funciona? Mas sim, você teria coragem de ver o sistema mudar? De confiar na reintegração ao invés da vingança? De aceitar que o ser humano pode sim ser resgatado, mesmo depois de cometer o imperdoável? Porque a verdade, amigo, é que a APAC não é perfeita, não é imune a falhas. Mas é talvez a coisa mais próxima de justiça restaurativa que o Brasil já conheceu. E agora, a bola tá com você. Se fosse seu vizinho, se fosse o homem que matou alguém da sua família, você aceitaria vê-lo de volta à sociedade depois de passar por aqui? Ou você ainda prefere as grades,